Louvado seja Deus, a paz do Senhor, irmãos. Para nós é motivo de alegria por voltar aqui gravar mais um vídeo da Palavra de Deus para você, que você é o nosso acompanhante, que tem aí conosco em alguns vídeos. Então você é um privilegiado, mais uma vez, conversar com você para a glória do Senhor Jesus. Aqui quem fala é seu amigo pastor Luiz Carlos. Quero trazer a você um texto da Palavra de Deus. Livro do Gênesis, capítulo número 1, versículo 26, diz assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre os gados, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, nesta noite nós queremos conversar um pouco sobre a criação do homem. E eu acho muito lindo, muito importante, quando nós lemos esse texto bíblico acerca da criação do homem, do ser humano. Quando se fala homem, fala de mulher, né? Você viu aí o verso 27, que diz assim: façamos o homem, depois faço a mulher. A mulher, então, de nosso conhecimento bíblico, saiu da costela do homem. E o homem, ele em si, saiu do pó da terra, né? E é disso que nós queremos conversar com você alguns minutos neste vídeo, para engrandecermos o nome daquele que vive para sempre e para o elevado crescimento da nossa vida espiritual. Pois bem, quando o Senhor dizia, façamos o homem, o Senhor então desceu lá na Gila, pegou o pó da terra, aquela poeira mais fina, e criou o ser humano, o homem, Adão, o primeiro homem do mundo que existiu, Adão. E ali naquele boneco estava agora um corpo semelhante a Deus, que é importante saber que Deus é igualzinho a nós, é igualzinho a nós. Ele tem corpo, tem mente, ele pensa, ele age, ele ensina, ele molda, ele transforma, ele cura, ele batiza, ele tem os seus atributos. A diferença nossa e Deus é que nós não temos atributos, por exemplo, onipotente, onisciente, onipresente. Isso é de Deus e não dá para ninguém, porque isso é um atributo de Deus. Ele se atribui a ele porque ele é Deus. E nós fomos criados do pó da terra. Nós somos falhos, pequenos, a carne destrutiva. Nós um dia seremos destruídos, a carne volta ao pó da qual nos deu, onde Salomão escreve ali na sua palavra. Então veja bem, quando o Senhor então desce, ele pega o pó da terra e cria o homem. E é engraçado saber que tudo que a terra tem, nós também temos na carne. Nós temos ferro, nós temos diversas coisas que a terra tem, nós temos porque nós somos da terra. Nós somos da terra. Nós temos as mesmas qualidades que a terra tem, nós temos porque somos pó, somos carne, somos pó. O pó se tornou em carne, aonde nós temos dores, aonde nós temos desejos, aonde nós palpamos e sentimos, porque nós somos pó, nós somos criados de Deus. E dentro dessa matéria existe mais algumas outras características importantes que nós vamos descobrir aí alguns minutos. Então, quando Deus cria essa matéria, carne, essa caixa que será adotado para servir a Ele com alegria e com toda a sua imensa misericórdia, Deus então cria dentro de nós algumas outras coisas. Então a carne, ela tem um desejo enorme de permanecer ligado na terra.
o apóstolo Paulo fala acerca de uma palavrinha chamada vil-consciência, ou seja, vil-consciência, desejo forte de pecar e desejo forte de servir a Deus. O mesmo apóstolo Paulo, ele fala em Gálatas 16 e 21, que dentro de nós existe uma guerra muito grande, uma guerra que a carne se opõe contra o espírito e o espírito contra a carne, um se opõe contra o outro, ou seja, um querendo ser maior que o outro. Então dentro de nós existe uma guerra muito grande entre a carne e o nosso espírito. Mas escuta isso, dentro dessa matéria, dentro desta caixa, antes do Senhor continuar suas obras, ela era vazia, era simplesmente uma caixa vazia, uma caixa morta, que eu acredito que alguns tempos depois ela ia ao pouco se derreter e evaporar e sumir, porque a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 41, do versículos 1 em diante, diz assim que o homem evapora, o homem volta ao pó e essa carne, essa matéria, ela se desmancha e volta ao pó como foi feito. Então, é uma matéria podre, não que ela fede. Como alguns dizem, é por isso que nós pecamos, porque a carne é fraca. Não, não é bem isto. Ela é forte, porque dentro dela existe um comando, dentro dela existe alguém que é ligado com Deus. No livro de Romanos capítulo 8, verso 16, a Bíblia fala, Paulo dizendo que nós chamamos de Deus como meu papaizinho querido. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, a qual clamamos Abba Pai, o papaizinho querido, vem do grego. Então essa matéria não é podre, porque nós temos vida, e a vida é aquilo que Deus nos deu. Daqui a pouco vamos conversar um pouco sobre a vida. Então, no momento agora, essa matéria, ela estava vazia, era uma caixa vazia, como se fosse então uma caixa que seria ocupada por algumas outras coisas. Então, no momento, era simplesmente uma caixa. Era uma caixa podre que de repente ia evaporar, ia feder. Mas o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, pelo seu dom que Ele tem de criar, é um Deus monarca, Ele não pede ajuda para ninguém, Ele faz, Ele ensina, Ele cria situações para nos chamar a atenção e nos dá a sua misericórdia para com Deus, um monarca que não precisa de ninguém para ajudar Ele, Ele mesmo se faz. Então veja bem, quando Deus criou então a matéria, essa caixa, o Senhor então achou de bem dar vida a ela. Então depois que Ele cria a caixa, o Senhor então assopra na narina do homem e entra fôlego de vida. Quando Ele sopra, essa carne, essa caixa enche e dá aquele suspiro. E olha, veja bem que interessante, esse espírito nunca mais saiu de dentro dessa caixa. Quando ele faz assim, suspira, nós enchemos o nosso pulmão e trocamos de ar e trazemos de volta o ar de fora para dentro. E pegamos o ar de dentro para fora, de fora para dentro e vice-versa, até que um dia nós partimos para a eternidade. Então veja bem, a alma, ou seja, o espírito aqui é um fôlego de vida. E dentro desse conceito que nós vemos aqui, ele se tornou o quê? Um espírito. Espírito é alguém que fala, é alguém que geme, é alguém que sabe das coisas, é alguém que é vivo. Quando falo espírito de vida, é alguém que conhece, que sabe, que fala. Dentro de nós, dessa caixa, mora então, segundo a importância, o espírito de vida. Espírito é aquele que conhece as coisas. O terceiro é a alma. Alguns querem nos ensinar que a alma simplesmente é sangue. Dentro desse conceito,
eu aprendo aqui que alma ela opera no sentimento, no intelecto, na inteligência. A alma é um ser espírito que foi criado por Deus. Além do sangue, a ala sanguínea, tá certo, ela se torna uma alma vivente, mas é simplesmente um ciclo de sangue. Claro que se nós esgotamos nosso sangue, não colocamos outro, nós morremos. Mas você pode tirar sangue e dar para alguém que está morrendo, que sempre o coração vai criar sangue. Nós temos uma bomba ejetora dentro de nós que nos cria, que é o sangue. Nós criamos 150 galões de sangue por dia, dá em torno aí de uns 150 quilômetros de cano que leva sangue. Então nós temos sangue demais. Então, nesse conceito, eu quero mostrar que o sangue simplesmente é a alma. Mas também, dentro desse conceito, eu me lembro e me vejo que a alma tem sentimento. E sangue não tem sentimento. Sangue é simplesmente uma circulação de sangue. Mas a alma não. A alma opera no sentimento. Nós somos sentimentais. Por nós ser sentimentais, nós pensamos, nós agimos, nós conversamos, nós determinamos o que nós queremos e somos inteligentes. Então, dentro desse conceito, nós temos aí essa base que a alma é um sentimento, e sentimento é um espírito. Então, veja bem, na vida cristã, existe uma coisa muito importante quando eu falei que Paulo disse que há dentro de nós uma guerra muito grande. O espírito se opõe contra a carne contra o espírito. Veja bem, uma guerra por quê? Porque a carne está focalizada na terra e a alma está ligada com Deus. Há uma guerra muito grande. No livro de Romanos que eu disse aqui, a Bíblia fala no livro de Romanos capítulo 8, verso 16, que o mesmo Espírito testifica com o nosso. Ou seja, o Espírito humano tem uma ligação com o Espírito de Deus. E quando nós começamos a pensar que está tudo sendo destruído, nós socorramos a misericórdia do Senhor e alcançamos Deus pela tua graça. E quando o Espírito está fraco, a alma ela tem que estar forte. E ela sendo forte na palavra de Deus, ela ajuda o espírito que está fraco. Quando a carne está fraca para Deus, o espírito está forte, então ele ajuda a fraqueza da carne voltar-se para Deus. E quando o espírito está fraco, a carne está forte para Deus, está fraca para o mundo, para o pecado, e ele dá força para o espírito, e o espírito então se anima e se aconchega a Deus. E a alma, quando está fraca para Deus, se está forte para pecar, o espírito está forte e dá força para a alma. Então dentro de nós há uma junção, dentro de nós existe uma união. Às vezes nós estamos fracos porque o corpo está forte para o pecado, a alma está forte para o pecado e o espírito está forte para o pecado. Ambos os três estão fracos para o pecado, está forte para Deus. E quando os três estão fracos para Deus, estão fortes para pecar. Por isso que existe uma guerra muito grande. Se Deus falou contigo, Deus abençoe a tua vida. Quem sabe nos próximos vídeos a gente fala um pouco mais sobre isso, porque é uma coisa muito grande, muito profunda, que tem que tomar um tempo. Mas por enquanto, que o Senhor te abençoe e te guarde. Se Deus falou contigo, inscreva no canal, bate no sininho aí e fique conosco no canal Manancial de Vida, para que o Senhor possa te agradecer e te abençoar a tua vida. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém?